eu sou a Letícia Greco, jornalista concurseira concursada, e hoje no nosso resumo virtual nós vamos comentar os principais acontecimentos do dia 4 de outubro ao dia 1º de novembro. Acompanhe. Gente, nesse vídeo da semana, como a gente ficou muito tempo sem gravar, né, praticamente o mês de outubro todo, eu dividi o resumo da semana em internacional e nacional. Então, essas notícias referem-se aos acontecimentos internacionais, né, de fora do Brasil, mas claro que também tem impactos aqui no nosso país. Então, vamos às notícias. Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, ganha Nobel da Paz. Músico americano Bob Dylan ganha Prêmio Nobel de Literatura. Brasil deixa de ser um dos principais destinos de imigrantes haitianos. Brasil e Índia assinam acordo de cooperação farmacêutica e agropecuária. Concentração de CO2 atinge seu nível mais alto em milhões de anos, alerta ONU. Primeira notícia. Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, ganha Prêmio Nobel da Paz. Bom, lembra aquele vídeo que eu fiz, que eu falei, olha, um vídeo informal para falar do sorteio, mas eu vou comentar 3 notícias? Eu já tinha comentado dessa questão do Prêmio Nobel da Paz. Então eu vou falar rapidamente, até para não cansar vocês, tá? Juan Manuel Santos, olha aí no slide, então o presidente da Colômbia e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas eu coloquei aí entre aspas, né, quase paz. Por que quase paz? Porque há pouco tempo houve um referendo na Colômbia para saber se a população queria que de fato, né, fosse estabelecido a paz entre o governo e as Farc, e a população disse não quis o acordo de paz ou não assinou nos termos em que ela foi estabelecida. Então, por isso que eu coloquei uma quase paz. Mesmo assim, ele levou o Prêmio Nobel, então, pelos esforços de tentar conduzir o país para a paz, né? E esses esforços, como a gente pode ver aí no slide, já vêm sido feitos há 4 anos. Faz 4 anos que o presidente, então, está em negociação com as Farc, né? Infelizmente, não conseguiu. Esse acordo, como eu coloquei então no slide, foi assinado em Havana, em Cuba, né? Na presença do presidente de Cuba, o Raul Castro, né? E vamos lembrar que essa guerra é uma guerra que começou em 1964 e já deixou mais de 220 mil mortos, né? Então é uma guerra entre a Colômbia e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que no começo, lá em 1964, pedia o quê? Pedia a reforma agrária, né? Desde aquela época o mote é esse, só que depois, né, formou-se uma guerrilha que foi ali para a floresta amazônica, começou a praticar sequestros, né? Inclusive a ex-senadora Ingrid Betancourt ficou sequestrada aí por 8 anos, né, nas mãos dos guerrilheiros. Começou também as Farc a vender drogas, né, a vender cocaína, né, começou a produzir para quê? Para poder comprar armas, né, para poder financiar então a própria guerrilha, né. Inclusive chegou a controlar 1/3 do território colombiano, mas foi perdendo força na presidência do Álvaro Uribe, o presidente antecessor a Juan Manuel Santos, né, que contou com a ajuda dos Estados Unidos, uma ajuda financeira aí de bilhões de dólares para combater as Farc. Conseguiu, as Farc se enfraqueceram muito e hoje tem um poderio militar, né, muito menor do que já teve, né, há algumas décadas atrás, aí década de 90. Bom, o que mais que a gente escreveu no slide? O Juan Manuel Santos, quando ele foi fazer o discurso dele, né, agradecendo por esse prêmio, ele disse que vai continuar lutando pela paz, né? Eu acho que ele tá certo, porque ele já vem aí 4 anos fazendo essa negociação, né? Aí, de repente, desistir, né? Tá certo. E o Rodrigo Londonho, que é o líder das Farc, disse o quê? Disse, o único prêmio que queremos é a paz com justiça social, sem paramilitarismo e retaliações ou mentiras. Então,
se porventura, né, em algum concurso, alguma questão, alguma prova aparecer, né, quem foi perguntando quem foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, resposta, Juan Manuel Santos. Próxima notícia. Músico americano Bob Dylan ganha Prêmio Nobel de Literatura. Bom, por que eu coloquei essa notícia, né? Vamos aproveitar o gancho, né, do Prêmio Nobel da Paz, falar do Prêmio Nobel de Literatura, mas porque foi muito polêmico, né? Porque muitos escritores não concordaram do Prêmio Nobel de Literatura, que é o prêmio máximo, ter sido dado a um músico, né? Outros escritores ficaram do lado do Bob Dylan, né? Porque afinal de contas ele é um compositor, ele escreve sobre muitas coisas, as letras dele, né, são letras de protestos, inclusive, né, ele luta aí pelos direitos humanos, mas então foi uma polêmica envolvendo. Inclusive, a gente tinha um nome brasileiro concorrendo ao Prêmio Nobel de Literatura, quem? A Lígia Fagundes Telles, né, autora de As Meninas, mas não conseguiu levar, infelizmente. Então vamos ver no slide um pouquinho sobre o Bob Dylan, né? Bob Dylan, ele tem 75 anos, foi o primeiro músico a levar esse prêmio e ele é um dos mais influentes da música pop, né? Considerado um dos mais influentes. Ele já levou Oscar, ele já levou Grammy e ele já levou o Pulitzer. Pulitzer é um prêmio importante do jornalismo. Olha só que coisa, o Oscar do cinema, né? Ele levou, né? O Grammy da música, tudo bem, ele levou 10 Grammys, né? O Pulitzer de jornalismo e agora é o Nobel de Literatura, ou seja, a gente pensar bem, né, uma pessoa que tem todos esses prêmios de diversas áreas, com certeza é uma pessoa, assim, completa, digamos, né, tem várias atribuições e consegue se dar bem em todas elas, né, então, realmente é uma pessoa, assim, de muito prestígio, né. Voltando para o slide, então, o que a Academia Sueca, né, que concede o Prêmio Nobel de Literatura, disse para justificar esse prêmio? Ela disse, o Bob Dylan, então, né, representa novas expressões políticas dentro da grande tradição de canções americanas, né? Então, essa foi a justificativa da Academia Sueca, né? Houve, então, protestos, né? Porque algumas pessoas disseram, né? Ele faz música e não literatura. E vendo aí no slide, como eu falei, o Bob Dylan, né, ele luta pelos direitos humanos, né, ele, nas músicas dele, fala um pouco da questão da segregação racial, né, as lutas que ele vem aí colocando nas suas músicas desde a década de 60, né, então vamos ficar atento aí nessa questão do Prêmio Nobel de Literatura, porque esse ano quem ganhou foi um músico, certo? Próxima notícia. Brasil deixa de ser um dos principais destinos dos imigrantes haitianos. Olha, muito importante essa questão, porque das duas provas que eu resolvi aqui no resumo virtual de atualidades, as duas da VUNESP, inclusive, as duas cobraram essa questão da imigração no Brasil, né? E especificamente falando dos haitianos, né? Duas questões falavam dos haitianos e a outra trazia também a questão dos bolivianos, né? Então agora é bom a gente observar que acontece um movimento de saída desses haitianos, né? Cerca de 80 mil haitianos vieram para cá, gente, é muita gente, né? 80 mil pessoas é maior do que muita cidade, né? Muita cidade brasileira. Então, 80 mil pessoas vieram para cá e agora eles começam a sair. Mas eles estão voltando para o Haiti? Não, eles não estão voltando para o Haiti. Eles estão indo para outros países. Quais países? Olha aí no slide, o Chile e os Estados Unidos. Por quê, gente? Por que eles vieram para cá e agora estão indo embora? Por causa da crise, né? Nem os brasileiros estão conseguindo emprego, né? Imagina um haitiano que às vezes chega aqui e ainda enfrenta dificuldade com a língua, porque eles não falam português, eles falam francês. Então, até ter que se adaptar à língua, ter que se adaptar à cultura brasileira, às vezes leva mais tempo. Então, vamos ver aí no slide, ó. Segundo os dados da Missão Paz de São Paulo, que foi por onde muitos desses haitianos
passaram para conseguir emprego, em 2014 foram oferecidas 2.739 vagas. Em 2016, 350 vagas. Claro, isso é reflexo da crise econômica que o Brasil está passando. Bom, em 2014, chegavam 2.000 imigrantes por mês, né, que passavam pela missão da paz em São Paulo. Em 2016, foram 30 por mês. Uma redução drástica, né? Então, vamos ficar atento a essa questão, porque duas provas já questionaram, né? Qual foi a maior imigração que o Brasil recebeu em 2015? Foi dos haitianos. Foi, né? Continua, mas está já deixando de ser. Vamos lembrar também, naquele vídeo informal que eu fiz, que eu comentei da questão do Prêmio Nobel da Paz, eu falei do furacão no Haiti, do furacão Matthew. Então, eu não coloquei agora nesse resumo, porque eu acho que ficou bem explicado já naquele vídeo. Mas vamos lembrar que essa onda imigratória dos haitianos aqui no Brasil começou em 2010 por conta de um terremoto que aconteceu lá no Haiti. Então, eles saíram, vieram para o Brasil, foram muito bem recebidos aqui. Muitos continuam aqui, já não querem mais ir embora, estão totalmente adaptados ao país, à cultura, à língua e tudo mais. Certo? E agora, o país foi devastado novamente por um furacão. E dessa passagem desse furacão ficaram mais de 1.000 mortos, né? Muitos desalojados. Então, pode ser que aconteça uma nova onda emigratória, quer dizer, de saída desses haitianos para ir buscar uma nova vida, né? Um novo começo, né? Em outro país. Mas, ao que tudo indica, não será no Brasil, como ocorreu em 2010. Por quê? Por conta da crise. Então, olhando aí para o mapa, muitos vão até o Acre, que é de onde eles chegam também, passam pelo Equador, Colômbia, vão ali subindo pela América Central, chegando no México, ali em Tijuana, até entrar nos Estados Unidos. Então, muitos estão indo aos Estados Unidos tentar a vida lá, né? Os Estados Unidos ainda é tido como um país que as pessoas vão tentar a vida e conseguem e se dão bem, e outros estão indo para o Chile. Eu deixei aí no slide um link da Folha que fala aí dessa troca dos haitianos do Brasil para o Chile. Se você quiser entrar e ler para se inteirar mais, é interessante. Próxima notícia. Brasil e Índia assinam acordo de cooperação farmacêutica e agropecuária. Bom, da onde que aconteceu esse acordo? Foi quando Michel Temer foi para a reunião dos BRICS. O que são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? São os países aí em desenvolvimento. Bom, vamos olhar aqui no slide. A gente está vendo na foto o Michel Temer, então, com o primeiro-ministro indiano, que é o Narendra Modi. Qual o objetivo desse acordo assinado entre o Brasil e a Índia? É atrair empresas indianas para o Brasil. Por quê? Mas por que a Índia? Por que o Brasil está querendo fazer acordo com a Índia, né? A Índia é uma cultura tão diferente da nossa, né? A gente não ouve muito falar assim da Índia. Olha aí no slide, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A Índia já tem mais de 1 bilhão de pessoas, tá? E é uma economia em ascensão. O PIB da Índia é de 2 trilhões de dólares. Então, o Brasil quis aproximar para atrair investidores indianos aqui no Brasil, e por isso ele está facilitando os investimentos, né? Então, vai ser um acordo de cooperação farmacêutica e agropecuária. Eu acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes. Se você quiser saber exatamente do que se trata, você pode clicar ali no link, ó, na fonte eu tirei do Planalto. Essa notícia, você pode clicar aqui lá, tá tudo esmiuçado. Mas eu acho que para uma prova, assim, de atualidades, é mais você saber
com quem que o Brasil fechou um acordo de cooperação, né, durante a cúpula dos BRICS. Então, foi com a Índia, certo? E aí, eu só coloquei uma fala do Michel Temer, porque é claro, né, o Michel Temer, aonde ele vai, qual país ele vai, o assunto é crise, né? Crise que o Brasil está vivendo, o mundo está de olho nisso. Então, Michel Temer disse: o desarranjo nas contas públicas é a principal causa da crise do país. E ele também já disse as coisas que ele está fazendo para tentar sair, tirar o Brasil dessa situação de crise. Próxima notícia. Concentração de CO2 atinge seu nível mais alto em milhões de anos, alerta ONU. Gente, é difícil colocar alguma questão de meio ambiente, né? Mas é importante. Cai em concurso? Cai. Cai em Enem? Cai. Cai em vestibular? Pode ser que caia alguma coisa já na área de química, né? De repente. Mas cai, gente. Meio ambiente, a gente tem que ficar ligado. A gente sabe que dos últimos anos para cá, das últimas décadas, a gente tem visto um forte crescimento de movimentos ambientalistas. Essa é uma preocupação de várias empresas. A gente sabe que se tem uma empresa que ela não respeita acordos ambientais, normas, essa empresa ela é multada e ela não é bem vista pela sociedade. Ela tem uma imagem não muito boa, não tem uma boa reputação e muito provavelmente com isso os negócios dela não vão prosperar tão bem. Então hoje essa questão do meio ambiente é importantíssima em todas as áreas da sociedade, todas as áreas da economia, né? A gente precisa falar disso. E olha o alerta que a ONU fez, né? Sobre o dióxido de carbono, né? O CO2, a fórmula, né? E esse gás é o gás causador do efeito estufa, que provoca o aquecimento global. Então vamos ler só esses 2 parágrafos aí da notícia, que diz: citando os graves impactos que os recordes de emissões de CO2 causaram no mês de setembro, o Escritório da ONU para a Redução do Risco de Desastre pediu que países aumentem o compromisso com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. É profundamente perturbador saber que os níveis globais das 400 partes por milhão, ppm, já tenham sido alcançadas no mês de setembro pela primeira vez, disse o diretor da agência da ONU, Robert Glasser. Então é uma situação que vai levar anos para ser revertida, né? Então vamos pensar aí, né? Como é que a gente tem esses movimentos, né? Greenpeace, né? Para salvar o planeta, né? Meio ambiente, preservar o planeta, salvar as espécies que estão em extinção, né? Pensando em tudo isso, mas a gente ainda continua poluindo, né? Seja pela queima de combustíveis fósseis, enfim, 1000 outras coisas, né, que causam esse efeito estufa. Bom, no próximo slide, eu peguei só um resuminho aí, falando o que é o efeito estufa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que pode cair sim, pode cair numa questão contextualizando essa questão desse aumento de CO2 na atmosfera com o efeito estufa, perguntando o que é o efeito estufa e de repente numa questão, para quem está prestando vestibular de química, já perguntar alguma fórmula, alguma coisa assim. Então é sempre bom saber o que é o efeito estufa, você pode parar esse vídeo e ler, tá bom? Bom, vamos para a questão então da semana. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Durante a visita da comitiva do governo brasileiro à ANA, os 2 países assinaram acordos de cooperação nos campos de regulação farmacêutica e pesquisa agropecuária. No campo farmacêutico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Organização Central de Controle de Qualidade de Medicamentos do Diretório-Geral de Serviços de Saúde firmaram um memorando de entendimento para cooperação e regulação de produtos. Que país firmou esse acordo com o Brasil? África do Sul, China, Índia, Rússia, México. Bom, vocês veem que aí nas alternativas eu coloquei os 4 primeiros países do BRICS,
para confundir mesmo. E na alternativa E, o México, né? Nada a ver, assim. Aí você tá em dúvida, você já vai e tira o México, né? Porque você vê que tem 4 alternativas do BRICS, né? Então, provavelmente é um país do BRICS. E como a gente viu aqui, tá muito fácil, né? Alternativa correta, alternativa C, Índia. Então, lembre-se desse acordo que foi firmado entre Brasil e Índia durante a cúpula dos BRICS. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem comentando, acompanhando e até o próximo vídeo.